Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Nelson Ferreira, agora são 7h41, pessoal, tô aqui na cidade de São Bernardo aqui. Hoje é dia 2 de janeiro, hein? 2026 chegou, graças a Deus, né? Mais um ano, graças a Deus. Como é o primeiro vídeo do ano, né? Quero desejar a todos vocês aí um feliz ano novo, tá? Ontem foi dia 1º, não trabalhei, muita gente trabalha, mas eu prefiro descansar no dia 1º. Então quero desejar a todos aí que seja um ano muito abençoado para vocês, para seus familiares, que tudo de bom possa acontecer nesse ano para vocês e para mim também, né? Para todos nós, né, pessoal? Que seja um ano de muito trabalho, mas muita conquista também, né? Que nossos objetivos aí sejam atingidos, né? Nossa, eu tô com muita expectativa boa, né, para esse ano, que esse ano tem várias coisas aí que eu pretendo alcançar. Então que Deus nos abençoe, que dê tudo certo nesse ano, né? Isso é o que eu desejo para vocês, por familiares de vocês e para mim também, para minha família também, né? Então eu já peço para vocês aí que deixem o like, inscreva-se no canal. Um dos objetivos do meu ano é fazer constantemente vídeo, né? Três vídeos por semana esse ano, que eu consiga ser bem constante, né, na produção, né, de conteúdo esse ano. Então esse é um dos objetivos meus. Tô aqui na cidade de São Bernardo, pessoal, e já fiz 4 viagens, na verdade, 2 pela Uber e 2 pela 99, tá? Tô aguardando aqui minha próxima viagem, de preferência retornando lá para Diadema, mas se não, faço aqui por São Bernardo mesmo. Não tô bem posicionado, porque eu tô aqui no centro, né? No centro o pessoal tá vindo pro centro, né? Então não é um local muito bom de estar. Mas daqui a pouco toca e eu pego uma outra viagem. Enquanto isso, eu vou conversando com vocês aí sobre um assunto bem importante, né, que eu quero falar com vocês sobre problemas, né, problemas pessoais nossos que acaba afetando o dia a dia do nosso trabalho. Então a gente tem que acabar se policiando o máximo possível, né, tanto a gente quanto conversar com nossos familiares, né, porque muitas vezes uma ligação, uma mensagem que eles mandam pra gente acaba que interferindo no nosso dia, né, acaba que de forma negativa a gente não consegue mais trabalhar direito. E isso aconteceu comigo no dia 31, né, na véspera de Ano Novo, né? Eu tinha pegado uma viagem particular para praia, né? Então eu desci com particular e tava lá na cidade de Praia Grande, né? E tava aguardando o retorno, né, para mim pegar uma viagem aqui de volta para capital, né? Mas infelizmente aconteceu, recebi uma mensagem da minha esposa, né? Aconteceu um problema particular e isso tirou todo o foco no meu trabalho. Já não consegui mais trabalhar, né? Já não consegui mais pegar a viagem, né? Eu acabei aí eu já peguei, ainda bem que eu tenho uma casinha lá em Mongaguá, né? Que eu acabei pegando e eu tava com a minha chave aqui. Eu sempre deixo a minha chave, porque às vezes, a chave lá da casa, porque às vezes quando eu pego alguma viagem para próximo lá, aí eu vou lá. Aí eu peguei, né? Isso era cedo, era acho que 11 horas da manhã, tava bem cedo. Mas aí eu peguei, já fui para Mongaguá, já fui esfriar minha cabeça, né? Graças a Deus lá na minha casinha eu gosto muito demais lá. Fui lá para Mongaguá, esfriei minha cabeça e não consegui mais fazer viagem nenhuma, né? Não estava bem psicologicamente, né? Porque você precisa estar bem para você fazer o seu trabalho, né? Porque você precisa lidar com pessoas, né? Então, assim, as pessoas já vêm com os problemas dela. E se você não tá bem, aí pode ocasionar problemas, né? Porque você já não tá, as pessoas já não vêm, muitas delas já não vêm bem. Por exemplo, a moça que eu acabei de deixar aqui em São Bernardo, ela na véspera de Ano Novo, ela perdeu o tio dela, então ela já veio com problema, né, da casa dela, dos problemas pessoais dela, né? E se eu já encontro aqui comigo com meus problemas pessoais também, então isso pode acabar afetando alguns conflitos, né? Então a gente precisa estar bem, a gente precisa estar bem com nós mesmos, né, com a nossa mente tranquila, para poder a gente desenvolver o nosso trabalho da melhor forma possível, né? Então acabou que acontecendo isso. Poderia ter sido outro problema pessoal. Quando eu falo problema pessoal, é no geral. Vou contar aqui o fato para vocês que aconteceu, mas poderia ser qualquer outra coisa, né? É, eu sempre passo para vocês aí que eu tenho a minha mãe idosa, né? Que eu preciso cuidar dela. E o que aconteceu? Que a minha filha que dorme com ela, e eu já até não quero mais que a minha filha durma com ela, vou dar um outro jeito, né?
acabou dormindo com ela, e a minha mãe, por ser idosa, já tá as pessoas idosas já é um pouco mais difícil, né, de se lidar. Então ela falou alguma coisa para minha filha se irritou, ligou, mandou mensagem para minha irmã, né, que é madrinha dela, pedindo o telefone do meu irmão, e mandou mensagem pro meu irmão, né, falando que o meu irmão precisava pegar mais a minha avó, que tinha que ficar mais com ela. Eu nem, assim, na verdade eu nem sei o conteúdo, mas eu acho que foi mais ou menos isso que a minha esposa me passou. Então eu acabei ficando com raiva da minha filha, porque isso é um problema que eu e a minha irmã e o meu irmão, que somos em 3 irmãos aqui em São Paulo, né, que temos que resolver, né? Eu não acho que... Aí a filha do meu irmão também já não gostou, já mandou mensagem pra cá rebatendo, então assim, acabou que estragando um pouco o meu final de ano, né? Mas assim, eu acabei nem falando com meu irmão, assim, só mandei mensagem para ele em relação ao final de ano e falei com ele que a gente, né, depois senta e conversa para não acabar não jogando mais lenha na fogueira, né? Mas ele e a minha irmã, a gente precisa sentar, conversar e definir certinho os cuidados da minha mãe, né? E para não deixar outras pessoas, como minha filha, como a filha dele ou a filha da minha irmã, acabar se metendo, né, não dando direito para ela se meter, porque os cuidados tem que ser a gente, né? Tem que ser nós três que temos que resolver. Então acabou que sendo um problema pessoal meu, que interferiu diretamente, porque eu não consegui mais trabalhar e eu estava longe, né, que eu moro aqui em Diadema, estava lá no litoral, estava lá na praia, então assim, acabei voltando, acabei indo para Mongaguá batendo lata, depois tive que voltar para cá, para São Paulo, batendo lata, porque o meu psicológico não tava bem, né? Já tava né? Acabei, infelizmente, é, ficando abalado, né? Ficando abalado e não conseguindo mais trabalhar. Então, assim, eu preciso, de alguma forma, e isso eu passo para vocês também, que não deixe esses problemas pessoais, porque nós vamos ter sim problemas pessoais, não adianta, a gente vai ter, mas assim, que se não for um problema muito grave, não deixar que esses problemas afetem o nosso dia a dia, né? E principalmente quando a gente está lá na rua, a gente precisa tá bem, precisa estar em paz, precisa estar calmo para poder desenvolver o nosso trabalho. Então, assim, era esse o conteúdo que eu queria passar para vocês, né? Que é assim, eu gosto de passar para vocês aqui tudo o que acontece comigo, assim, que sirva de exemplo, que sirva de lição, né? Então, assim, se policie nesse ano, né? Não deixe que problemas, porque se não for uma coisa muito grave, se for uma coisa grave, beleza. Mas isso que tinha acontecido, podia muito bem ela ter esperado, né? Minha esposa poderia ter esperado para poder me mandar mensagem. Não era uma coisa, era uma coisa grave, mas não era uma coisa que não era possível de ser resolvida depois, né? Então ela mandou mensagem, acabou estragando meu dia, eu acabei brigando com ela também, né? Então são situações que a gente dá para resolver de uma outra forma, que não precisa ela estar mandando mensagem, né? Então assim, tanto a minha esposa quanto as minhas filhas, eu vou esse ano tomar muito cuidado na recepção das mensagens, né? No que ela manda para mim, porque se não for alguma coisa muito grave, para isso não acontecer, para não tirar o foco do trabalho, porque assim, eu tenho minhas contas para pagar. Janeiro agora é um mês muito difícil, é um mês, né, que a gente tem muita dificuldade para fazer o nosso dinheiro, e é um mês que as contas chegam, tem IPTU lá da Casa da Praia, tem várias contas do nosso dia a dia, tem carro para pagar, então é um mês que é bem difícil da gente trabalhar. E se a gente não tá bem, né, se a gente não tá com a cabeça legal, a gente não vai conseguir fazer o dinheiro, né, não vai conseguir fazer os valores necessários que nós precisamos para arcar com nossos compromissos, né? Então esse era o vídeo que eu queria passar para vocês, para não deixar os problemas pessoais, porque a gente já tem tanto problema aqui no dia a dia, né? A gente já tem tanta dificuldade, a gente já tem tanta coisa que a gente tem que saber lidar, né? Então, assim, não deixar esses problemas, porque quer queira, quer não, acaba afetando, assim, de forma direta o nosso trabalho. Então, assim, quanto menos a gente sofrer essas questões externas aqui no nosso trabalho, melhor a gente vai conseguir desenvolver nosso trabalho aqui. É a mesma coisa da gente levar problema pessoal do trabalho para casa, que também não deve ser feito, porque vai afetar no nosso relacionamento, tanto com a nossa esposa, né,
quanto, quanto com os nossos filhos. Então, assim, tem que separar cada coisa no seu lugar, cada problema em seu ambiente e resolver lá, né? Não deixar os problemas acabarem, né, um invadindo o espaço do outro, porque acaba que gerando conflito e a gente não consegue nem resolver de um lado e nem resolver de outro, beleza? Mas assim, esse assim, eu quero só, esse é um tema que eu queria trazer para vocês, mas assim, apesar de tudo, o ano tá só começando, né, pessoal? Então vamos entrar o ano com muita positividade, né? Apesar de ter acontecido isso, foi muito tranquilo para mim, né? Consegui resolver, passei um final de ano muito calmo, graças a Deus, passei em paz comigo mesmo. Espero que vocês tenham passado também. Então o ano está só começando, apesar das dificuldades, vamos para cima. É um ano de muita luta, é um ano de muito trabalho, mas muita coisa boa tá para acontecer nas nossas vidas. Eu tenho muita convicção que isso vai acontecer tanto na minha quanto na vida de vocês. Espero que gostem, deixem um comentário aí sobre esse assunto, se vocês já aconteceu com vocês, de algum problema pessoal acabar afetando o dia de trabalho de vocês, né? Se não, tá tudo certo, só deixa um like aí, inscreva-se no canal, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, pessoal.